Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Começando mais uma gravação do Guarulhos SA. Só que hoje eu vou fazer um negócio diferente. Aliás, eu não ia nem fazer, eu estou até com barba por fazer. Eu vim no estúdio aqui para ver uma outra coisa, mas resolvi que eu não vou gravar na quinta-feira, né? Até pelo motivo do que eu vou falar aqui. Eu resolvi fazer essa reflexão com vocês. Queria que vocês prestassem atenção de como é que está meu raciocínio em cima dessa Semana Santa que a gente está vivendo aí. Estamos vivendo as vésperas da Páscoa. E aí eu fiquei relembrando várias coisas, né, de entender por que a gente se perdeu tanto no caminho, né, em relação às coisas, né? Muita coisa melhorou, né, mas outras coisas nem tanto, né? Eu acho que lá atrás, quando eu era garoto, coisa mais ridícula que hoje eu vejo como ridícula, que ensinavam a gente na Semana Santa, malha-ajudas, né? Pegava, fazia aqueles bonecos de tipo espantalho, amarrava no poste, saía com cabo de vassoura, batia naquilo, arregaçava aquele boneco de pano, que era a malhação do Judas. Era tradicional isso daí, e os adultos, né, incentivavam as crianças. Da mesma forma, eu lembro que eu tomava ovo de galinha, né? A gente furava em cima, furava embaixo, que esquentava um pouquinho, pegava ovo, não aquele do mercado, né? A minha avó materna pegava na granja. E a gente furava o ovo em cima e embaixo e tomava o ovo, chupava o ovo e o ovo ficava vazio. Ela lavava com todo cuidado, guardava para quando chegasse essa época ela pintava, né, o ovo, fazia a decoração do ovo tal, né, na Páscoa. Esse era o que a gente tinha, né? Isso eu estou falando lá em 64, 65, uma Malhação de Judas que eu fui para a rua bater lá já tinha uns 7, 8 anos, 67, 68, estou com 64. Bom, pelo menos esse ódio, né, que a gente tinha de Judas, era obrigatório, né, meio que obrigatório, passou. Mas passaram outras coisas também que infelizmente aquele sistema que a gente faz, né, de lava a criança e na hora de jogar água fora joga a criança junto. Então foi uma mudança também muito ruim, porque afinal de contas eu lembro que a minha mesma avó materna, ela não ligava a rádio, né? Não deixava a gente ligar a rádio, televisão, nada disso podia acontecer em alguns momentos da Semana Santa. Se eu não me engano era no sábado, né? Se eu não me engano era, ou na sexta-feira, não podia fazer nada, que é a Paixão de Cristo, enfim. E tinha uma série de rituais cristãos, católicos, né, que a gente seguia, né, e eu vejo a distância que a gente tem, né, daquele período que ainda, com a Malhação de Judas, era menos perdido, né, do que hoje, porque afinal de contas até a Malhação do Judas tinha um significado, era aquele cara que traiu Jesus, né? Então Jesus, de certa forma, estava presente, né? O ovo, que significava, né, a vida, a gente vai falar disso, tal, era a ressurreição de Cristo, tal, enfim. Hoje, estou falando isso por conta de várias matérias que eu tenho acompanhado, tenho assistido um pouco mais de TV aberta e as matérias que dão conta tanto dos preços, né, dos peixes, aliás, peixe lá atrás, na época de Jesus, era um alimento mais barato, né? E hoje não é, mais caro que carne, dependendo do peixe, é claro. Se for sardinha, você vai pagar uns 20 pau o quilo. Mas enfim, e você se perde nisso que está hoje em cima dos ovos de chocolate, né? O ovo de Páscoa, que o coelhinho da Páscoa traz. Eu lembro que eu era garoto, estou falando ainda lá atrás e vou chegar aqui na frente, já já. Esses ovos que minha avó decorava, a gente fazia ninho, porque o coelhinho ia deixar e a gente procurava. Era uma coisa. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Mas tanto daquela época que incutiram na minha cabeça, porque eu fui criado dessa forma, né, com ovo de galinha pintado, tal, o ovo de Páscoa que estava lá no ninho, numa caixa de papel, de sapato que a gente fazia um ninhozinho, tal. Eu nunca entendi direito o que era a relação do coelho com o ovo, né? Que ele não bota ovo. Enfim. E aí a gente segue vivendo a vida no automático,
né? E a gente vê as coisas se perdendo ao longo dos anos e depois vai de 50 e tantos anos, quase 60, eu fico vendo quanto a gente se distanciou das principais datas, me emociono de falar, que celebram a vida e a vinda de Jesus, né? E aí eu estou vendo aqui todo mundo discutindo o valor do ovo de Páscoa, estou vendo até que em alguns momentos, algumas estatísticas, tem cara que no Natal vai roubar para comprar presente para o filho, né? Ou agora deve ter gente roubando a aliança, que aumentou o número de furto de aliança, talvez, para fazer uma moeda para comprar ovo de Páscoa. Sei lá, é uma coisa muito louca, né? Uma coisa muito louca. E aí eu resolvi fazer, não é um desabafo, pode ser desabafo, mas essa reflexão com vocês, para que vocês pensassem como a gente se perdeu e quanto a gente está longe do objetivo fundamental da semana que é santa, né? Que fala de Cristo. No Natal, não faz tanto tempo assim, eu saí atrás de presépio. Eu vou falar para vocês, procurei internet e tal. Tem, mas muito menos opções do que Papai Noel, né? Papai Noel tem tudo quanto é opção, rena, duendinho, tem tudo que não tem a ver com o objetivo, né, do Natal, tem, né? O presépio mesmo, procura depois, no período de Natal, hein, não é agora, no período de Natal, você vai ver como é mais difícil você encontrar boas opções de presépio, né? Esquisito. E já na Páscoa, é o que a gente vai falar agora, que eu vou falar agora, fazer essa reflexão com vocês, eu fiquei pensando, né? Tem lá o Domingo de Ramos, né? Eu peguei aqui, ó, eu vi vários sites e tudo quanto é jeito, encontrei um aqui que ele resume bem o que eu vi no todo, né? Até chegar lá no Coelho da Páscoa. Como é que foi a Semana Santa, né? Histórica, litúrgica, sacra, enfim. No Domingo de Ramos foi quando Jesus chegou a Jerusalém, montado num jumento, né? Uma jumenta, na verdade, com o jumentinho, e foi recebido como um rei pela população da cidade. É lógico que isso que foi que chamou a atenção das autoridades romanas e também judaicas, e aí deu o que deu, né? Isso então, Domingo de Ramos. Por quê? Porque quando ele estava entrando na cidade, em cima de todo esse povo junto, falando dele, colocando, exaltando como ele se fosse um rei, colocavam ramos, né, no caminho, onde ele andava, ramos de árvores, no caminho que ele estava passando, né? Chegou muito bem. Um popstar, né, da época, né? E isso chamou a atenção das autoridades. Vamos lá. Na segunda-feira, é aquela passagem onde Jesus vai no templo e antes de operar milagres, o que ele faz? Ele expulsa os comerciantes de dentro do templo. Que aquilo não era lugar de negócio, né? Aquilo não era um lugar de negócio. Vocês acompanharam já? Essa passagem é para lá de conhecida da Bíblia e dos Evangelhos, e que ele expulsa, né, os comerciantes do templo. E aí eu fico pensando que a gente vive num momento onde a religião, né, o templo, a religião virou negócio e o negócio virou religião, né? Ninguém falta um dia no negócio. Meu Deus, faltar no negócio. Mas a igreja dá para deixar para lá. E a igreja, por sua vez, tem sido administrada como um grande negócio, né? Um baita negócio, e a gente vê isso todo dia na televisão. Eu fico pensando, isso é um pensamento recorrente que eu tenho. Nunca se falou tanto de Jesus na televisão, eu fico acompanhando todos os canais, a maioria é de igreja, a maioria falando de Jesus, e a gente vivendo um momento no mundo, né, com guerras acontecendo, gente sendo massacrada, enfim, não vou nem falar do aspecto político de tudo isso, mas estou vendo as inversões de valores que a gente está vivendo, sabe? O amigo meu que usa muito esse exemplo, né, que o rabo abana o cachorro, e a gente está vivendo tudo isso nesse momento
em que, contradizendo Jesus, que expulsou os comerciantes do templo, a gente está vivendo num tempo onde o negócio impera. Na terça-feira, bom, vamos lá. Na terça-feira foi quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, depois que ele fugiu da emboscada, e realiza uma profecia aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Acho que ele estava falando de agora. É extremamente importante, né? Extremamente importante essa semana de todo o Evangelho. Tudo que você vai ver milagre, o que ele diz, mas isso é fundamental porque isso fecha, né? A Semana Santa ela fecha tudo o que Jesus viveu e mostrou. Porque sem o resultado final da Semana Santa, dessa semana, nada disso para trás teria sentido, teria valor, né? Até a traição de Judas. Sem o Judas ali, sem a traição, seria preso, não seria crucificado e a gente não estaria aqui falando sobre isso. Então, é uma relação de fatos, de acontecimentos extremamente importante para quê? Para que a mensagem se perpetue, como perpetuou ao longo dos séculos, né? Os parentes de Jesus, né? Maria, José, que foram avisados por um anjo, não era o cara, não era o pastor lá, o cara, não, o padre, não. Um anjo chegou e falou assim, ó, esse que está aí no seu ventre é o cara, né? Chegou lá para José e falou, fica tranquilo, é filho de Deus, é o cara. E eles morreram vendo a figura do filho crucificado, debaixo de tanta pancada que ele levou, chicoteada tal. Então ele foi torturado, crucificado, morreu lá. Aí que profetada é essa, né, desse anjo? Então você percebe que leva um tempo ainda para que a figura de Cristo se espalhe pelo mundo e mude o tempo, né? Vamos lá, continuando. Estou na terça-feira. Na quarta-feira, eu já procurei tudo quanto é lugar, não tem relato. E quarta-feira é hoje que eu estou gravando. Quarta-feira agora são 10h06, né? Hoje dia 16, 10 horas da noite, tá? 22h06. E na quarta-feira não tem relatos de nenhum acontecimento específico, eu não achei nada que fosse pelo menos comprovado, e eu gosto quando tem assim, olha, nós não encontramos nada que seja digno de nota e que seja crível, né? Então tem gente que inventa, né? Enfim. Mas os pesquisadores acreditam que Jesus ficou com parentes e familiares na quarta-feira. Na quinta-feira, então amanhã, né? É 17 para nós agora, Jesus tem a última ceia com os seus discípulos, a Santa Ceia, lavou os pés, né, de todos ali, onde se estabeleceu a prática de lavar pés. E ainda foi nesse dia que Jesus foi ao Getsemane orar e foi preso depois de ser traído por Judas. Então vamos lá. Então é na quinta-feira, né, na quinta-feira, que Jesus faz a Santa Ceia, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, ele falou que alguém ia traí-lo, tal, falou tudo, já tinha falado lá na terça, o final dos tempos, olha, né, vai acontecer isso. Tem um monte de passagem bíblica que você pode acompanhar, não é aqui que a gente vai falar disso. Mas na quinta-feira ele é pego, né? Ele é traído e pego. Na sexta-feira, ele é levado a julgamento, né? O pessoal é condenado pelos judeus, é torturado, obrigado a carregar a cruz, na Via Crucis, e crucificado ele morre na mesma sexta-feira. Sua morte, né, a morte de Jesus, é considerada como a Paixão de Cristo. Aliás, aquele filme do Mel Gibson é cruel, sabe? É duro de assistir aquele filme. Duro. Até o ator, eu não vou lembrar o nome do ator, mas eu vou pesquisar aqui. Vocês me dão a liberdade? Ator de Paixão de Cristo, Mel Gibson. O Mel Gibson, na verdade, ele foi o diretor.
É Jim Caviezel. Nossa, esse cara, ele pastou pra caramba, ele quebrou clavícula, ele fez tudo, cara. Ele sofreu pra caramba pra fazer esse filme. Com dor física mesmo. E ali houve um monte de conversão, inclusive a dele. Né? Quando ele vivenciou isso num filme, o que ele vivenciou que Cristo sofreu nessa sexta-feira. Sexta-feira Santa. Aí vem o sábado de Aleluia. Né? O sábado de Aleluia é onde o corpo é levado pelos discípulos, né? É lógico que lamentando a morte de Cristo, colocam lá o corpo e para os católicos é um dia de reflexão. Eu acompanhei isso, eu acho que acredito nesse dia. Nenhuma celebração é realizada até o pôr do sol, na virada do dia é realizada a vigília pascal, é isso mesmo. Então era no sábado que a gente não ligava a rádio, não ligava a televisão, era um negócio sacro, né? Era um dia de se pensar. E se você for ver, essa é a data, né, cara? Essa é a data. Essa é o marco dessa história dessa Semana Santa. É Cristo, né, entrando em Jerusalém, fazendo a última ceia, sendo preso, torturado, crucificado, morto, né, sábado de Aleluia, e no domingo, que é o dia que Jesus ressuscita, que ele fez, né, os vários relatos, várias aparições. E Maria Madalena teria sido a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição. Então, o domingo de Páscoa é o quê? É a ressurreição de Cristo. É o ponto fundamental de toda a história de Cristo. Sabe, tem um monte se você for ver, você tem Buda falou um monte de coisa. Gente antes dele falou coisa que ele falou também. Confúcio, você vai ver lá atrás, lá nos países asiáticos, as tradições, tem mais um monte que eu não vou lembrar agora e também não vem ao caso, mas que falaram um monte de coisa que ele falou. Só que o quê? O final da história é que amarrou tudo. O final da história amarra. E o final da história está onde? Está nessa semana. Está nessa semana, do domingo até a ressurreição dele. Na sexta-feira, a morte dele da forma trágica que foi, né? E a ressurreição dele no domingo. Essa é a Páscoa. A Páscoa, na verdade, pelo menos para mim, penso eu, é o sentido de tudo, é o que dá sentido à existência de Jesus na Terra. Sem isso, sem a ressurreição, sem a paixão, né? Sem a crucificação dele, nada marcaria tanto assim a ponto de ser o que é hoje. Então eu estou falando para cristãos, para não cristãos, eu estou falando para todo mundo e vou chegar agora onde eu quero, né? Na Páscoa que a gente vive hoje, né? No domingo de Páscoa que a gente vive. Aí tem lá o lance do ovo, né? Tradição alemã, e que, na verdade, tem um lance tem várias visões disso, mas tem um lance de paganismo nisso daí. Isso aí começou, quer ver? Ó? Lá no século XVI, quer ver aqui? Ó? Lá na Alemanha. A mitologia germânica, né? Presente também na nórdica e na anglo-saxã, você tinha uma das teorias que era considerada a pagã, isso eu estou falando do coelho. A mitologia germânica tinha a chamada Ostara ou Estri. É uma deusa conhecida pela fertilidade representada pelo coelho. Ostara transforma um pássaro em um coelho para divertir algumas crianças, e aí o coelho entra na história e vem aqui até os dias de hoje. Só para você ter ideia, isso começou o coelho. Também lá tinha como também mitológico, também crendice do povo, né? O ovo representando a vida, né? A gente vem de um ovo.
Então o ovo representa a vida, e aí junta o coelho, né, com uma visão diferenciada que se passou a ter no século XIX das crianças, a importância que tinha a criança para o futuro da humanidade, e junta com um ovo que passou a ser de chocolate lá na França, né? Lá na França. Os judeus, eles trocavam na Páscoa, que também era, né, a Pessah, né, deles, eles trocavam chocolates, tal, enfim. Mas o que eu estou querendo chegar é que a gente hoje está vivendo uma Páscoa preocupada com o coelho da Páscoa. Aliás, o coelho já nem está mais nem aí. Eu acho que ninguém mais fala em coelho. Eu queria um coelho quando era pequeno, todo mundo queria um coelho. Os coelhinhos de Páscoa de chocolate eu pouco vejo, raramente eu vejo. Até o coelho já meio está fora do negócio. Ele só traz o ovo, né? A gente só sabe que ele é o cara que vai trazer o ovo. É o bichinho que vai trazer o ovo. Só para você ter ideia que o coelho não pode nem comer chocolate. Se der chocolate para o coelho, ele morre, né? Tem lá um produto do chocolate que é altamente tóxico para qualquer pet, inclusive o coelho, né? E aí eu fiquei pensando o quanto é que a gente se afastou do objetivo principal da Páscoa para chegar na relação de ter um ovo de Páscoa caro pra caramba, que é só negócio. Uma barra de... Eu fiz alguma pesquisa aqui de preço, uma barra de 1 quilo de chocolate ao leite, você vai pagar 100 paus, o que dá a cada 100 gramas R$10. Aí você transforma aquilo em ovo de chocolate e você tem uma variação de preço. Eu estou vendo aqui, ó, numa determinada loja estava R$ 93, 189, 200 gramas de chocolate. 200 gramas de chocolate, né, transformado, né, da barra passou a ter uma forma e um papel, tal, uma embalagem. Nada de figura de desenho, nada disso. Só o ovo com a marca da empresa. 100 paus, né? Quer dizer, um negócio que custaria um chocolate que você tem, um chocolate mesmo, R$20, isso porque já está caro por causa da Páscoa, né, que o pessoal compra para fazer em casa também. Então você já tem R$20, é mais barato, eu já vi chocolate mais barato que isso daqui fora da Páscoa. Então você pega R$20 e se transforma em R$100. Tem uma outra loja, agora baixaram para 75, e numa outra loja também baixaram o preço, que eles começaram com 75, já no preço desse, e agora baixaram para 45, por quê? Porque está chegando a Páscoa e está encalhado o ovo lá. Então, está encalhado, mas não está encalhado pelo que eu falei aqui da Páscoa. Está encalhado porque as pessoas estão sem grana para comprar, e eu sei que até o último minuto essas pessoas que estão buscando de alguma forma um troco, o cartão de alguém para comprar o ovo de chocolate para dar para uma criança da sua família, e eu fico pensando, né, como é cruel isso com as pessoas. Como é cruel isso com as pessoas, né? Impingir a elas, a nós, né? Que eu fico, eu compro ou não compro esse ovo, meu Deus do céu? Minha filha falou de um ovo lá, pô, 100 e tantos paus. Falei, não vou pagar 100 e tantos paus num ovo de Páscoa. Não tem sentido, não tem o menor sentido, porque não tem nada a ver com Páscoa. Não tem nada a ver. Criaram isso. Tanto que são semanas importantes, como Semana Natal, tal, porque se gasta muito mais. Então vamos voltar lá. Né? Se gasta muito mais por quê? Porque os comerciantes estão ganhando dinheiro ainda. Você vê que Jesus expulsou os caras de lá, e hoje esses comerciantes que ele expulsou ganham dinheiro com a existência dele, depois da morte dele. Até na ressurreição dele eles ganham dinheiro. Vendendo coisa que não tem o menor sentido. Você pode achar, falar, você está estragando o negócio. Não tem coelho da Páscoa. Não tem coelho. Pé de coelho, pé de coelho dá sorte. Se desse sorte, o coelho estava vivo, você não estava com o pé dele na mão. Sabe, é uma coisa de raciocínio lógico. E chocolate. Está falando um cara aqui que já cansou de comprar ovo de chocolate. Para minha filha mais velha, está com 32, quando ela era pequena, teve um ano que eu comprei acho que uns 4, 5 chocolates diferentes, estava com um dinheirinho bom no bolso,
E sempre é caro, todo ano é caro, todo ano é muito caro. E eu estou vendo que está difícil de vender. Você antes, quando eu era garoto, a gente entrava e estava lá na gôndola. Hoje não, eles fazem um negócio. Como é que é o nome daquilo? Esqueci o nome daquilo. Pergolado. Um pergolado cheio de ovo de Páscoa, com aquele colorido que qualquer criança, até a gente que é adulto, fica olhando ali e fica querendo pegar um, né? E ver um preço proibitivo. Eu vou fazer uma outra, puxar uma segunda, porque eu estou vendo também o quanto está sendo difícil. Aí você vai falar, pô, vai falar de política? Não, não vou falar de política, eu vou falar de como chega o absurdo disso. Nós tivemos aqui um governo que falou, não, temos que dar ovo de chocolate para as crianças da escola pública. Gastaram lá uma baita grana, né? Uma baita grana por quê? Para dar ovo de Páscoa para as crianças. Ou seja, incentivar ainda mais esse comportamento errado. Porque, afinal de contas, o que é idolatria? Né? O que é idolatria? É o bezerro de ouro, né? Que é o que a gente tem também em passagem bíblica. Não é o bezerro de ouro? Lá atrás, que a gente viu, Moisés e tal. Moisés vai lá, quando os caras fizeram um bezerro, porque precisava ter alguma coisa para olhar, para acreditar. Então eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus, eu acredito em quê? Na imagem que eu vejo. Né? Teve o louco lá que foi da Igreja Universal, que foi chutar a santa. Eu entendi a ideia, só que você não pode fazer isso. Né? Você não pode fazer isso com um ideal, né? Uma idealização sacra. Né? Os católicos creem na imagem, e aquela imagem representa, para as pessoas que não conseguem fazer essa relação com alguém santo, né? Tem ali na imagem essa significação. Né? Então aí vai lá o cara e chuta. É gesso, para mostrar que é gesso. Não precisava ter feito isso. Então são duas coisas que, embora seja idolatria, né? Seja idolatria, não tem sentido você chegar e dar uma bica numa estátua. Como também não quero aqui dar uma bica no ovo de Páscoa e no coelho. Mas eu queria que você pensasse, não vou pegar o coelho, ou, sabe, pegar um coelhinho de pelúcia, rasgar o coelho, tá, pegar o ovo, amassar, nada. É o que faria o idiota lá. Não é isso, mas a gente pensar que a Páscoa não é ovo de Páscoa. A Páscoa não é coelho de Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. É a história dele dessa semana, desde domingo, né, do domingo de Ramos, da sua entrada. É o fechamento da história de Cristo na Terra. É o fechamento e o significado e o sentido de tudo. É o sentido da vida dele. Ele viveu a vida dele para que nessa semana ele fechasse a sua estada aqui e deixasse a sua marca, a sua presença. Olha a importância da Semana Santa. Olha a importância da Semana Santa. E a gente está preocupado com o ovo de Páscoa. Com o preço do ovo de Páscoa, com o preço do peixe e Cristo na história. Eu não vou concluir nada, porque eu só queria fazer esse desabafo, essa reflexão com vocês. A gente está meio perdido, né? A gente está perdido. A gente está vendo que até gente da mesma idade que eu, mais velhos do que eu, deixaram, né? Estão ligando o rádio. Tem gente que no feriado a gente não comia carne, né? Não comia carne. Feriado faz churrasco com cerveja, vamos tomar uma, e é tudo. É feriado. Ninguém nem sabe o que está significando uma Sexta-feira Santa, que é o ápice, né? O apogeu da vida de Cristo, que é a sua crucificação, seguido da sua ressurreição, que é aí onde ele fecha com chave santa, né? a sua estada aqui e deixa a sua marca e a sua mensagem. E é para quem a gente ora quando precisa. E talvez muita gente esteja orando nesse momento
para ver se arruma um dinheiro para comprar um ovo de Páscoa. É esquisito, não é? Só queria refletir isso com vocês. Se eu fui chato, me perdoem, mas eu não ia deixar para lá. Eu tinha que falar. A gente fica coroa, a gente não perde a oportunidade. Espero que vocês reflitam como eu, para onde vai a gente, né? Para onde a gente vai? Qual o encaminhamento que nós vamos dar? Qual a importância que a gente está dando para as coisas? Boa Páscoa para vocês. Com Cristo. Ovo, não se preocupa não.